Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui para continuar o conteúdo Complexos Regionais Brasileiros, né, que é o Brasil dividido em regiões geoeconômicas. A gente viu a parte 1, que foi uma introdução, e depois vimos nessa introdução ainda o Nordeste geoeconômico, que é essa faixa aqui em lilás. Hoje a gente vai ver o Centro-Sul do território brasileiro. O Centro-Sul, que é considerado, né, segundo os autores, a core área do território brasileiro. O que é o Centro-Sul? Acompanha comigo no mapa. Tá? Eu estou seguindo aqui, veja bem, você tem que tomar muito cuidado com isso. As duas classificações mais corriqueiras que você encontra em mapas na internet e nas bibliografias são a classificação ibegiana de Pedro Pinchas Geiger. E tem uma outra classificação que é de Berta Becker, que também divide o Brasil em complexos regionais. É essa classificação aqui que está valendo. Nessa classificação, o que é o Centro-Sul? O Centro-Sul são todos os estados da região sul político-administrativa, todos os estados da região sudeste político-administrativa, exceto o norte de Minas Gerais, parte do centro-oeste, incluindo Mato Grosso do Sul, incluindo todo o estado do Goiás, o Distrito Federal e o sul do estado do Mato Grosso. Isso é o Centro-Sul, tá? Vamos dar uma caída ali no quadro para a gente desenrolar esse macarrão e aí ficar mais fácil para você. Quando a gente viu o Nordeste, a gente dividiu o Nordeste em 4 sub-regiões, certo? O Centro-Sul a gente vai dividir em 3 sub-regiões, tá? No início, o que é o Centro-Sul em termos econômicos? É uma região, economicamente falando, onde há um predomínio de atividades urbano-industriais. A economia do Centro-Sul está ligada a atividades urbano-industriais. Tem que estar um problema sério aqui no quadro. O quadro é bom, eu que sou ruim. Quando eu digo que há um predomínio, eu quero dizer exatamente o seguinte: não é que só existam atividades urbano-industriais, mas elas predominam. O que seriam atividades urbano-industriais? Atividades dos setores da economia ditos secundário e terciário. Tinha daí para te ajudar: setor secundário é a indústria e a construção civil. Setor terciário é o comércio e a prestação de serviços. O setor terciário, antes que alguém tenha alguma dúvida aí em casa, aí, tá? Já vou logo destacando, é o setor que mais emprega e é o setor que tem a maior participação no PIB. Tá? Todo mundo já me conhece, minha letra é feia mesmo e, porra, eu tô escrevendo no quadro aqui numa posição meio ingrata, então tá saindo muito, muito, muito feinho, mas é o que tem pra hoje e segue o baile. Certo? O que significa esse lance de core área que eu ainda não entendi, professor? O que é core área? Core área é o núcleo, é o coração econômico do Centro-Sul, é o coração do país. Core área é núcleo, é o coração econômico do país. Por que coração econômico? Porque a área onde residem mais indústrias, mais metrópoles, mais comércio, né? Não só em quantidade, mas em qualidade, mais serviços, mais tecnologia, mais concentração de capital, mais infraestrutura.
Tá? O Centro-Sul é a área economicamente mais importante do Brasil. Só que ao mesmo tempo que o Centro-Sul carrega todas essas características aqui de positividade, existe, obviamente, paradoxalmente a isso, as idiosincrasias, as desigualdades, né? as adversidades. E aí, ao mesmo tempo que a área com mais indústrias, com mais metrópoles, mais comércio, etc., é a área que tem mais desigualdade social, é a área que tem mais fome, é a área que tem mais miséria, é a área com mais violência, é a área com mais concentração demográfica, é a área com mais poluição, com mais produção de lixo. Então, é um contrassenso. Mesmo sendo a mais rica, ela é contrassensual, porque do lado de cá, eu estou apontando para vocês uma série de problemáticas associadas ao fato dessa área, historicamente, ser a área de mais atração. O Centro-Sul não se tornou a área mais importante economicamente agora. Tá? Essa virada econômica do Centro-Sul, ela acontece desde a segunda metade do século XVIII. Tá? Mais precisamente, quando o ciclo da mineração avança sobre a região das Minas Gerais. Desde o ciclo da mineração, que é a região Centro-Sul, é a região mais importante economicamente do Brasil. Tá? Acaba o ciclo da mineração, vem o ciclo da cafeicultura e o Centro-Sul se mantém como core área. Depois, o processo urbano industrial, a urbanização e a industrialização, e que mantém ainda o Centro-Sul como a região mais importante. Só que ao mesmo tempo que o Centro-Sul é o núcleo, é a core área, a área mais importante, você tem contrassensualmente aqui o quê? Você tem o fato de haver estagnação. O Centro-Sul vive um processo de estagnação. O crescimento econômico do Centro-Sul já não tem a mesma velocidade, já não tem o mesmo ritmo, a mesma valência de outras décadas. Tá? Isso se dá principalmente devido à desindustrialização, às problematizações recorrentes nas metrópoles, o que fazem com que o Centro-Sul hoje sofra um esvaziamento de investimentos, sofra com migrações de retorno, apontando para a região amazônica como a região que mais cresce, mais recebe investimentos, e apontando até para um certo retomar, ou uma certa retomada do fôlego da região Nordeste. Beleza? Então, continuando, galera, assim como eu havia falado, tá? Eu peguei a região Centro-Sul e dividi a região Centro-Sul em 3 sub-regiões. O Nordeste do Centro-Sul, o Sul do Centro-Sul e o Norte do Centro-Sul. Repito, isso aqui não é o mapa do Brasil, tá? Isso aqui é o mapa da região Centro-Sul apenas. O Centro-Sul divide-se, repetindo, em Nordeste do Centro-Sul, Sul do Centro-Sul e Norte do Centro-Sul. Tá? As bolinhas que eu vou colocando aqui, vocês já me conhecem, tem essa característica, vão marcar aqui a concentração populacional. Tá? A população. Essa faixa aqui tem a segunda maior concentração populacional em quantidade e densidade. Essa segunda faixa aqui, que é a mais importante, que é a economia mais complexa, tem o maior quantitativo de habitantes, tá? Dos 210 milhões de habitantes do país, a maior parte estão aqui, tá? Cerca de 90 milhões de habitantes do país estão nessa faixa número 2 aqui. Densidade demográfica aqui e o número de habitantes é absurdo. E a faixa número 3 é a faixa com menos habitantes e menor densidade demográfica. O que eu posso tirar de lição aqui nesse sentido? Na região 3, no norte do Centro-Sul, a densidade demográfica ela diminui no sentido oeste. Quanto mais eu vario de leste para oeste, menor a densidade demográfica. Por que você está se apegando nesse detalhe? Porque é assim que cai.
saca? A densidade demográfica é maior na faixa leste do norte, do centro e sul e é menor rumo ao oeste. Essa é a sub-região, tá, do centro-sul com menor habitante e menor densidade demográfica. Qual que é a base da economia do nordeste do centro-sul? A atividade agropecuária tradicional e o extrativismo mineral, muito por conta da extração de petróleo e gás natural. Tá? A área 1 tem grande destaque no sentido de empregabilidade e de PIB, não por conta da agropecuária tradicional, que é uma atividade de baixa rentabilidade, embora empregue uma quantidade maior do que na agricultura moderna, que vai ser aqui, na área 3. Tá? Mas o grosso mesmo na geração de emprego e na fatura do PIB, na promoção do PIB, estão associados ao extrativismo mineral por conta do petróleo e do gás, principalmente na bacia ou nas bacias sedimentares de Campos, norte do estado do Rio de Janeiro e Vitória, no Espírito Santo. Fala para mim, professor, o que essa área aqui envolve? Que regiões, que estado, como que é isso? O Nordeste do Centro-Sul é o norte do estado do Rio de Janeiro, todo o estado do Espírito Santo e a porção centro do estado de Minas Gerais, exceto o norte de Minas, porque você já sabe que o norte de Minas é Nordeste. O que é abrangido, o que é recoberto pelo sul do Centro-Sul? Todos os estados da região sul, todos os estados da região sudeste, exceto a porção central de Minas e a porção norte de Minas. E o que é envolvido aqui pelo norte do Centro-Sul? Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso, o estado do Goiás e o Distrito Federal. Certo? O que na verdade, pesa nessas atividades urbano-industriais? Como eu falei, o comércio, a indústria, a construção civil e a prestação de serviços. Professor, a ESA gosta de detalhe. Quero saber de detalhe. Beleza. Que cidades eu posso exemplificar que estão no rol do norte do centro-sul? Vamos lá. Aqui nessa faixa 1. Vem com o papai aqui. 1. Principais cidades. Macaé, no Rio de Janeiro. Campos, no Rio de Janeiro. Vitória, no Espírito Santo. Vila Velha, no Espírito Santo. Colatina, no Espírito Santo. Aracruz, no Espírito Santo. Domingos Martins, no Espírito Santo. Além Paraíba, no Rio de Janeiro. Caratinga, em Minas Gerais. Governador Valadares, em Minas Gerais. E que cidades predominam aqui na faixa 2, sul do centro-sul? Na faixa 2, vou apagar onde está escrito população aqui. Na faixa 2, você tem as principais cidades, inclusive do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio Grande,
Tá? Esse é o naipe do sul, do centro-sul. Maior quantidade de indústria, maior quantidade de habitantes, melhor sistema de transporte, maior infraestrutura, maior quantidade de bancos, de empresas transnacionais, maior quantidade de veículos de mídia, ao mesmo tempo, como eu te falei no início, eu já sinalizei, maior desigualdade social, pior distribuição de renda. Tá? As mazelas comuns às grandes metrópoles brasileiras, em sua maioria, acontecem aqui. Embora seja rico, é desigual e muito problemático. E na faixa 3, que cidade você pode destacar na faixa 3? Vou pedir licença para apagar aqui. Na faixa 3 eu destaco Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Ladário, no Mato Grosso do Sul. Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Rondonópolis, no Mato Grosso. Goiânia. Anápolis. Brasília. Qual dessas três áreas foi ocupada primeiro? Qual das três faixas foi ocupada primeiro? A primeira ocupação e maior ocupação é o sul do centro-sul. A segunda área em ocupação é o norte do centro-sul. A área com ocupação mais recente e que mais está associada a projetos de desenvolvimento e impulsionar econômico dessa parte do território brasileiro, onde coexiste a paisagem do Cerrado e o Planalto Central, né? Estou fazendo aí um gancho com bioma e com relevo, tá? Essa é a última faixa a ser ocupada do Centro-Sul. Por isso ela tem menos população e menos densidade demográfica. Se você quiser orientar como um todo, você pode dizer que a densidade demográfica é maior no Sudeste do Centro-Sul e menor no sentido Noroeste. Quanto mais eu estico para o Noroeste da região Centro-Sul, menor a quantidade de habitantes e a densidade demográfica. Nessa faixa aqui, por exemplo, existe a maior desproporcionalidade entre habitantes e cabeça de gado. Tá? Tem muito mais cabeças de gado do que habitantes. A desproporção aqui é de 4 cabeças de gado por habitante. Tá? A mais. O que impulsionou a ocupação dessa faixa do território? Agora eu vou apagar agora o lado de cá. O que impulsionou a ocupação dessa área? A partir de meados da década de 60, começa um projeto para promover o desenvolvimento de algumas regiões mais distantes e menos desenvolvidas com menos infraestrutura. É criado um organismo federal chamado SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. A SUDECO é responsável pela promoção do desenvolvimento econômico no Centro-Oeste. De que maneira? Com a expansão da fronteira agrícola. A expansão da área de cultivo e da área de criação de animais na pecuária brasileira rumo a essa área. O projeto de ocupação do norte do Centro-Sul esteve associado e continua associado à implementação da atividade agropecuarista aqui. Que agropecuária? Agropecuária familiar? Não. Uma agropecuária moderna que emprega um grande quantitativo de capital, que usa uma quantidade de tecnificação, ou seja, de aparelhos tecnológicos absurdamente grande, que conta com alto nível de mecanização da lavoura, portanto emprega muito, e tem um alto nível de produtividade, ou seja, a produtividade em termos de ritmo, velocidade de produção é absurdo, mas a empregabilidade aqui é baixa por conta da mecanização. E aí a gente vai chamar esse negócio de CAIs, ou complexos agroindustriais. Os complexos agroindustriais estão juntando, na verdade, no mesmo espaço,
a agropecuária e a indústria. É a modernização do campo. É o surgimento no campo de atividades, principalmente de serviços prestados, que só eram tipicamente das cidades. Preste atenção no bagulho. O êxodo rural aqui continua? Continua. Tem mais gente saindo do que chegando. A mecanização é grande? Sim. Essas atividades agropecuaristas, né, o agronegócio, emprega muito? Não, emprega pouco. Mas a tecnologia que vem servindo essa área aqui é uma tecnologia que era predominantemente e que era exclusiva de áreas citadinas, produzidas pelos tecnopolos para as metrópoles ou as cidades globais. Agora não. Agora, serviços especificamente das cidades, dos grandes centros metropolitanos, começam a acontecer aqui. Isso vai ser chamado, a expressão que designa essa parada chama urbanização, que não é a urbanização do campo, mas sim, na verdade, o quê? Repito, serviços que eram exclusivamente urbanos, mais sofisticados, mais tecnificados, como delivery, como, por exemplo, utilização de imagem, tecnologia satelital, utilização de GPS, serviços muito específicos, muito detalhados, tá? Plantio feito, por exemplo, com infravermelho, que eram tipicamente das cidades e dos grandes centros metropolitanos, começam a acontecer nas áreas rurais. Embora o êxodo rural também aconteça. Essa parte do território brasileiro é a parte onde mais surgem cidades, o que é um indício para nós de que é um indício de que essa área aqui corresponde a boa parte da região centro-oeste. Se olhar para o sentido político-administrativo, é onde mais cresce a urbanização e onde mais cresce a industrialização. Calma que eu vou te ajudar. Calma aí que eu vou te ajudar. Se liga na parada. Porra, onde há mais urbanização? Qual é a área mais urbanizada dentre todas as sub-regiões? Porra, o Centro-Sul. Dentro do Centro-Sul, qual é a área mais urbanizada e mais industrializada? 2, o sul do Centro-Sul. Mas se tu me perguntar onde mais cresce a industrialização e a urbanização, é nessa área aqui. Só que isso não impede o êxodo rural de acontecer, porque você sabe que esse surgimento de cidades aqui abriga um contingente populacional pequeno e essa agroindústria que brotou nessa área aqui, principalmente associada à produção de soja e de carne bovina, mas fundamentalmente a soja, está associada a uma taxa de empregabilidade muito baixa devido ao excesso de mecanização. Tranquilão? É isso. Valeu, obrigado. Uma boa aula aí. Boa compreensão, a gente se vê na plataforma ao vivo. Fui. O segredo tá aqui, ó. Praticar. Valeu.